Olá, sejam todos muito bem-vindos e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Este programa, Acessibilidade em Ação, se destaca pelo seu compromisso com temas fundamentais relacionados à acessibilidade e inclusão. Gostaríamos de lembrar a todos que nos assistem pelo YouTube para curtirem esse programa clicando no ícone da mãozinha, aquela mãozinha que faz assim. Não se esqueçam de também comentar e compartilhar suas opiniões enquanto assiste o programa. E para aqueles que nos acompanham pela TV, seja no canal 126 da Embratel ou no canal 85 da Sky, agradecemos pela participação de cada um de vocês. Hoje iremos explorar não apenas a importância da autonomia, mas também os desafios significativos que as pessoas com deficiência enfrentam em sua busca por independência e autodeterminação. E, dentro deste contexto, é com grande satisfação que apresentamos nossa convidada de hoje, a doutora Ana Peixoto, psiquiatra renomada e defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada, mais um prazer imenso estar aqui com você, com os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E esse tema é de extrema importância para dar maior visibilidade às pessoas com deficiência. Doutora Ana, e como sempre, né, a gente seleciona algumas das perguntas, dúvidas que muitas pessoas nos enviam e nós selecionamos algumas perguntas que será projetada aqui, né, no slide, para que a senhora possa nos responder sobre algumas dúvidas, algumas necessidades que as pessoas têm no seu dia a dia, né, sobre a autonomia, que é um assunto assim que eu acredito que para as pessoas muitas vezes tímidas, até que não têm uma deficiência, às vezes tem certas dificuldades, né? Imagine então para uma pessoa que possui alguma deficiência. E dentro deste contexto, doutora, sobre a autonomia que é definida, né, no contexto das pessoas com deficiência, por que a importância dessa autonomia para a deficiência? A autonomia é como você vai gerir sua própria vida, né? Então, é a sua liberdade de fazer as suas escolhas e como você as faz, com responsabilidade e pensando naquilo que é o melhor para você. A pessoa com deficiência, primeiro ela já tem um desafio, porque quando nós falamos em deficiência, pessoa com deficiência, essas barreiras podem ser múltiplas, podem ser na parte motora, podem ser na parte cognitiva, mental, intelectual, e já é um desafio para eles. Sim. Buscar essa independência para a realização das atividades do cotidiano, da vida diária, que para nós é muito importante para cada um de nós, mas para a pessoa com deficiência, ela tem um significado maior ainda. Porque essas barreiras, elas se levantam, elas se intensificam quando elas estão buscando essa autonomia para fazer as próprias escolhas e fazerem planejamentos Sim. para a sua vida. Dentre o que nós preparamos, eu estou verificando aqui que o slide, o primeiro slide é uma que tem uma pessoa do sexo feminino cadeirante, logo no início. A sequência dos slides, sim, autonomia e limites da pessoa com deficiência, né? Nós aqui estamos vendo uma pessoa que é cadeirante, né, doutora? E muitas vezes até aquelas que não apresentam, né, você olhando assim, não tem nenhuma deficiência, não precisa de uma ajuda, de um apoio, mas as pessoas que têm algo não aparente, né? Como é que lidar com essa... Porque aí nós estamos falando mais das deficiências intelectuais, Sim. né? As mentais são aquelas que não têm nenhuma barreira física, como essa da foto, mas tem outro tipo de barreira. Talvez aí o desafio seja maior, porque como você não vê a deficiência, como você disse, a deficiência não é aparente, né? Dá a impressão de que a pessoa consegue realizar tudo. E ela tem as limitações da própria deficiência.
Quando nós falamos, por exemplo, das deficiências intelectuais ou ligadas ao desenvolvimento neuroinfantil, como transtorno do espectro autista, como as deficiências intelectuais, como o TDAH, né? Isso é fundamental, porque quando você vai outorgando essa autonomia, a pessoa vai aprendendo a gerir, a fazer as coisas com mais independência, porque há coisas que são aceitáveis, Leonice. Sim. Por exemplo, uma criança. Quando a gente tem uma criança, nós já estamos acostumadas a fazer as coisas por ela, porque entendemos que ela não tem autonomia para fazer as próprias escolhas, correto? Então você cuida, você vai à frente, você toma as decisões por ela. Já está dentro daquela faixa etária. Perfeito. Já é conhecido. E já é o esperado. Já é o esperado, é. Mas a sua expectativa em relação a essa pessoa é que, com o desenvolvimento e o crescimento, ela passe a fazer as atividades de vida diária, do cotidiano, sozinhas. Quando isso não acontece, passa a ser um desafio para as famílias e para a própria pessoa que se vê nesse papel de depender do outro. Sim. Então as famílias muitas vezes, né, eu vi a sua última entrevista aí, que foi excelente, com o pessoal falando sobre o TEA, do AMAIS. Então, é isso mesmo, você cria uma expectativa, não é? Que seu filho vai crescer, que seu filho vai ter essa independência, vai ter essa maior visibilidade, e quando ele cresce, entra na adolescência ou no período da juventude, você percebe que ele ainda é dependente de muitas coisas de você. E isso para os pais não é que é frustrante, tá? Eu tô falando até como mãe, não é frustrante, mas passa a ser mais cansativo. E quando não corresponde essa autonomia, passa até a ser uma preocupação. Exatamente. E você acaba querendo abraçar mais ainda com uma finalidade hiperprotetora. Entende? Porque você sabe os desafios que ele já está enfrentando, tanto para a inclusão na escola, inclusão nos ambientes sociais, para fazer uma atividade esportiva. Você acaba tomando esse papel, você acaba por um excesso de cuidado, excesso de proteção, você abre as nossas asas, quer colocar, né, ele embaixo delas. E isso, a gente tem que ter esse olhar de cuidado. É a superproteção, né? Superproteção não ajuda. Para a senhora que é psiquiatra, né? Isso não é bom, né, doutora? Não é bom em nenhum segmento da vida da pessoa. Porque nós estamos falando ou dando sinais, mostrando a ela que ela não tem capacidade para fazer essas escolhas. E aí passam a criar uma dependência emocional do outro. O outro é que escolhe, o outro é que determina, o outro é que faz por você. Então, assim, lógico que existem deficiências que são mais incapacitantes, mas tem as deficiências, nós vimos também o jovem cursando medicina, graduando. Então, tem das deficiências leves, as mais graves, mas dentro das habilidades e das capacidades da pessoa com deficiência, uma vez identificadas essas capacidades e habilidades, nós temos que outorgar a ela a liberdade de fazer suas próprias escolhas, a liberdade de fazer os seus projetos. E nós não criticarmos também, né? Dando essa liberdade e o apoio, que é fundamental. É interessante. Vamos supor, por exemplo, quando você está aprendendo a falar uma língua diferente, né? Você quer falar uma outra língua, ou russo, ou inglês, né? E a professora está ali te ensinando, mesmo não importa a idade que você tenha. Aí quando você acerta alguma coisa, a professora fala, muito bem, que bom, isso é tão bom. A gente ouvir isso, não sei se a senhora já... É isso mesmo. Já recebeu, né, um elogio mesmo. Assim. Então, da mesma forma, né? Mesmo que não sendo muita gente sabe que a gente não está bem, que às vezes fala as palavras trocadas, mas a professora está lá muito bem, isso é bom, isso nos faz bem. Então, trabalhar forma. a autoestima, porque quando você tem uma autoestima boa, você vai poder fazer essa autogestão melhor ainda. Sim. Então, é importante, desde pequeno, trabalhar, por exemplo, a escolha da roupa, não é? Deixar eles escolherem. Eu uso muito o termo assim, lé com cré. Então, por exemplo, eu tenho um filho com deficiência, que já é adulto. Às vezes ele bota uma roupa,
Aí ele olha, o que é? Eu tô com a roupa Lé com Lé? Eu falei, não, tá Lé com Cré. Que tá combinando? Não, tá totalmente descombinando. Eu falo, essa roupa, ela é com Cré, né? Então ele já sabe. Aí quando ele vê alguém, ele fala, fulano tá com roupa Lé com Cré. Eu falei, pois é. Então, nesta nossa conversa, acredito que a senhora já tenha respondido uma segunda pergunta que foi preparada no próximo slide, que fala como é a autonomia definida no contexto das pessoas com deficiência e por que ela é importante. Eu acho que é mais importante a pessoa com deficiência ter autonomia do que a pessoa que não tem deficiência, porque ela já luta com tantos desafios, com tantos enfrentamentos, entende? E se ela ainda ficar envergonhada, ela passa a fazer um processo introspectivo, ela passa a fechar mais ainda nela. Sim. Então é isso que nós não podemos permitir, porque nós não podemos deixar que ela seja definida pela deficiência. Então nós temos que botar, realmente existe a deficiência, mas existe você. Existe a sua habilidade, a sua capacidade de escolher, a sua capacidade de fazer gestão da sua vida, não é? Então, uma coisa que eu bato muito na tecla, por exemplo, de um jovem com deficiência, ensina ele a fazer gestão da vida financeira. Abrir uma conta de banco, ter um cartão, saber como gastar, saber como guardar, porque pai e mãe não são eternos. É verdade. É uma dor para a gente até falar nisso, mas nós não somos eternos. Nós não vamos estar ali cuidando o tempo inteiro, não é? Então nós temos que preparar os nossos filhos com deficiência para um futuro. E esse futuro tem que ser seguro para eles. Quanto mais autonomia, mais segurança. Menos eles vão estar, vamos colocar, desprotegidos, né? A proteção vem justamente deles saberem fazer a autogestão, de fazer as suas próprias escolhas, sem vergonha da deficiência, mas convivendo com ela, como fazendo parte da vida. Que não seja um problema, né? Muitas vezes aquela situação, aquela condição dele, o problema se torna maior do que o que ele tem como pessoa, como capacidade de realizar as atividades, né? E tem, né? Todos nós temos. E a próxima pergunta, doutora Ana, nós vamos falar sobre essa nós já falamos, quais são os principais desafios, nós falamos, agora nós vamos falar sobre como os familiares e cuidadores podem apoiar a autonomia de uma pessoa com deficiência, respeitando seus limites e necessidades. Bom, a pessoa com deficiência, especialmente com deficiência intelectual, do TEA, né, e algumas outras condições, eles têm muita tendência em desistir diante dos desafios, porque eles se sentem muitas vezes incapazes. O apoio da família é fundamental. É você mostrar a eles que o tempo das aquisições são diferentes dos demais, não é? Então, a pessoa com deficiência, ela não é pior, ela é apenas diferente. E com essa diferença, ela vai realizar os mesmos marcos do desenvolvimento da pessoa neurotípica, mas num tempo diferenciado. Então é isso que o apoio da família tem que ser isso, a persistência naquilo que é importante como aquisição, né? Hoje nós sabemos que as nossas aquisições são aprendizado. Todos nós não nascemos com habilidade social. Nós observamos, vemos como as pessoas fazem e aprendemos. Todos nós, se temos algum tipo de deficiência ou não. Então nós precisamos fazer nossos filhos observarem, copiarem alguns modelos de comportamento, e esse tempo é que é o grande desafio. Porque para uns acontece mais cedo e para outros é mais tardio. Mas vai acontecer, estou falando como família, como profissional, vai acontecer. E essa rede de apoio, né, doutora, não cabe somente na família, é no ambiente social também. E aí nós vimos a importância, nós podemos ver também a importância da igreja, né? Na comunidade ali no corpo, a ajuda dos irmãos ali, né? E a verdadeira inclusão que acontece na igreja, né? Nós vemos hoje os nossos jovens e adultos, nossos idosos na igreja com papéis fundamentais, tanto como instrumentistas, trabalhando na porta da igreja, dando assistência às pessoas. Então, esse papel, você vê que quando eles se sentem inseridos, inclusos, como melhora a autoestima, como melhora o humor,
as morbidades que são comuns na pessoa com deficiência, nós podemos garantir aos nossos irmãos que os nossos jovens, quando eles estão inseridos e inclusos nos diferentes papéis da igreja, essas morbidades, ansiedade, depressão, que é comum às vezes na pessoa com deficiência, a probabilidade dos nossos jovens é menor. Então, eles têm que estar visíveis, eles têm que reconhecer, né, lógico, a sua deficiência, mas especialmente valorizar, né, as suas habilidades e as suas capacidades, né? Com certeza na sua vida profissional, né? Essa já é até uma próxima pergunta que nós iremos fazer. Na sua vida profissional, quais assim, dentro das necessidades que são apresentadas, né? É sobre os mitos, né? Quais são mais comuns, né? Sobre os mitos que falam a capacidade das pessoas com deficiência e o que é mesmo a realidade, que isso dificulta, né, a tomada de decisão dessas pessoas. Olha, nós estamos indo, né, para um 2025, graças a Deus, com alguns avanços, mas Sim. nós ainda estamos muito atrás, né? Nós precisamos avançar muito nessa inclusão da pessoa com deficiência, sabe? Uhum. Esse programa que você fez falou muito bem dos investimentos da pessoa com deficiência até entrar na vida adulta. Depois da vida adulta, é um funil. As possibilidades para eles diminuem sensivelmente. Né? O IBGE, é muito triste. O IBGE apontou agora, nesse último censo de 2022, Sim. Tanto na parte de escolaridade, como do mercado de trabalho, como a faculdades, cursos, como é bem, assim, nós estamos ainda com baixo nível, baixa incidência dessas pessoas inseridas, inclusas. Sim. Então essa inclusão ainda está muito no papel. Nós precisamos falar, né? Falar para permitir que eles tenham as mesmas oportunidades que todos. É triste ver que eles lutam com as suas deficiências e ainda com preconceitos e tabus e capacitismos que os impedem de ter as mesmas oportunidades que seus pares. Então eu espero que neste novo ano as coisas aconteçam, as frentes se abram. Sempre há, né, um novo ano, umas novas atitudes, né? Novas atitudes, isso é importante, porque essa mudança de paradigma tem que partir de nós. Sim. Né? Nós. Cada um, né? Cada um de nós assumir a sua responsabilidade diante do outro. Não é só da pessoa com deficiência, do outro. E nós precisamos nos unir, porque quando nós nos unirmos, vai vir de baixo para cima. Né? Porque a gente, como a outra irmã falou na sua entrevista, leis existem no papel, mas a gente precisa fazer com que elas saiam do papel para o nosso cotidiano de vida diária. Então é importante essa união, a gente falar, não é? A gente falar, unir, e a igreja tem se destacado nesse papel da acessibilidade, de falar, de você, né, neste programa, trazendo profissionais de diferentes áreas, com diferentes abordagens, mas o que nós estamos falando... Muito bom, né, doutora? Muito Traz bom. uns esclarecimento. Eu estou aqui na hora da entrevista, eu aprendo muita coisa. Nossa, e mostrar qual é o problema, gente. A deficiência não define ninguém. Ninguém, isso mesmo. E nós temos também o outro lado, a área educacional também, né? Nossa. E gostaríamos de ouvir das senhoras quais as estratégias que poderia falar, né, para colaborar com esse convívio. Talvez para a primeira fase da vida, né, que é a primeira infância, a segunda infância, adolescência e juventude, os desafios na área da educação sejam os maiores. Porque você precisa de um plano individual para cada um. Porque por mais que eu fale em deficiência, por mais que eu fale, por exemplo, vamos botar uma mais frequente que todo mundo já ouviu falar, o TEA, o autismo. Tem graus diferentes e mesmo dentro do mesmo grau, os comportamentos são diferentes. Sim. Então isso é um desafio para a educação, ela tem que criar um plano individual para cada pessoa para poder fazer essa inclusão. É o que a gente fala sempre, né? Por exemplo, o autismo, tem uma regra, não existe uma regra. Existe. É o que a doutora Amin também sempre fala sobre isso, de que não existe uma receita. Não existe uma receita, não é uma receita de bolo, né? Você tem os ingredientes.
Você recebe os ingredientes, as informações são os ingredientes. Mas aí como você vai fazer aquele bolo só serve para aquela pessoa. Não serve para todos. Tá? Então eu vejo isso também na minha prática diária. Vejo como mãe e como profissional. Né? Então eu tive que me adaptar a isso. Eu tive que aprender que o tempo do meu filho era diferente dos demais e como ele aprendia. Né? Para hoje ele ter a autonomia que ele tem. Né? Então, outra coisa que eu quero deixar como dica para os pais que têm filhos com deficiência, quando a gente vai dar autonomia e dar para eles romperem os seus dilemas e vencerem seus desafios, seus enfrentamentos, os desafios não são grandes, você tem que dar pequenos desafios. E aí você vai trabalhando dos pequenos para os médios e dos médios para os grandes. Né? Então eu lembro na fase, quando Ismael era mais jovem, o desafio era colocar ele dentro de um ônibus, a preocupação, não é? Depois, que ele só gosta de andar de Uber, botar dentro de um Uber, né? Então, mas isso vai devagar, não é? Aí, ensinar ele a ir a um supermercado, Sim. a ir a uma farmácia, realização do dia a dia nosso, do cotidiano. E é interessante, doutora, se ela fala aí de alguns aspectos assim, mas nós podemos até observar o seguinte... a gente vai estudando, tem as pesquisas, conforme a senhora falou, né? Há o desenvolvimento da ciência em busca de descobrir mais coisas novas. E muitas vezes até nós mesmos, que não temos diagnóstico, nós temos as nossas dificuldades, né? Às vezes tem pessoas que não gostam de dirigir sozinho. Tem pessoas que gostam de fazer coleção, então é porque aquela pessoa, aquilo é característica de um autista, é uma série de estudos, é uma série de informações que gera o diagnóstico de uma pessoa com deficiência. Até porque nós temos, cada um de nós somos uma espécie, né? A espécie humana, ela é diferente, nós não somos iguais, não é? Cada um tem uma característica, cada um tem uma necessidade. Mas o que eu percebo é que quando as pessoas com deficiência têm a sua autonomia, têm a sua independência, você pode perceber como elas são aceitas em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Elas se impõem, elas aprendem a se impor. Elas não permitem que as pessoas olhem para elas com pena nem compaixão. Sim. Entende? E elas são queridas desse jeito. Então é esse que fica aqui um recado para os pais, os cuidadores, né? É um potencial. Olha para o potencial, olha para aquilo que pode fazer, porque aquilo que não pode a gente já sabe que não pode, não é? Então olhe para o lado bom. Eu falo que os dois olhos que nós temos é para isso, um para olhar para as coisas difíceis e o outro para olhar para as coisas boas. Faça a opção de olhar pelas coisas boas. Além disso que a senhora falou, fale mais alguma coisa, deixe aqui uma mensagem para aqueles que são deficientes, que precisam, né, desenvolver mais sua autonomia, e também para os familiares, a senhora como profissional da área. A pessoa com deficiência, parece que nós temos que ensiná-los, mas não é assim, não é essa a regra. Eles que nos ensinam, porque eles mexem conosco e nós temos que desenvolver novos conceitos, novos paradigmas, uma forma diferente de olhar para eles. Então, na realidade, nós aprendemos e nessa convivência nós nos enriquecemos, né? Porque Jesus foi assim, Jesus nos ensinou a não fazer acepção de pessoas. Jesus nunca olhou para um cego, um coxo, um deficiente de uma forma diferente. Ele amou a todos da mesma forma. Ele não via a parte externa, ele via o coração. Então isso também é um aprendizado para nós, não é? Sim. Não fazermos acepção, olhar para aquilo que as pessoas podem e não aquilo que as impede de chegar, né, ao seu destino, ou às coisas que elas querem fazer. Que venhamos ser verdadeiros apoiadores, estimuladores das pessoas com deficiência, né? Às vezes ser um apoiador não é a gente falar, mas é estar ao lado, né, em silêncio, contemplando, ajudando, percebendo as necessidades e apoiá-los naquilo que eles precisam. E eu tenho certeza que eles vão nos reconhecer como grandes amigos que somos deles. Doutora Ana, que maravilha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, todos os nossos irmãos. Paz e Senhor.
E para finalizarmos ainda, doutora Ana, vamos citar aqui uma parte da palavra do Senhor, que está em Filipenses 4:13, que nos fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vejam, essa passagem nos lembra que a verdadeira força vem de Deus, e é essa força que pode capacitar as pessoas com deficiências a superar os desafios que enfrentam em busca da autonomia e da independência. Quando nós reconhecemos que a força que vem de Deus nos sustenta, somos fortalecidos na fé e com o apoio mútuo, seja da família, da igreja, é possível conquistar nossos objetivos e viver plenamente. Então, desta forma, nós agradecemos a todos pela companhia aqui, até o momento aqui neste programa, e desejamos a paz do Senhor e até o próximo programa.